Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto Puertas e gostaria de falar com vocês ou dar umas dicas a respeito do IPRF em boca, tá? Nos lábios. Ele é um material preenchedor, ele vai te servir para duas coisas. Uma, mexer nesse microambiente bucal, microambiente labial, nós estamos falando de uma área molhada, de uma área seca e de uma área muscular interna, tá? E vamos estar falando de um mockup para um possível preenchimento com algum material mais definitivo, tá bom? Existem algumas técnicas que a gente vê na literatura, não nos são muito convincentes ainda, de um uso recorrente de PRF, caracterizando um aumento de volume característicos nos moldes que estamos tendo agora, ou seja, com a presença de contornos, com a presença de lóbulos, com algumas características vincado, mais concentrado, mais aberto, que a gente consiga com o IPRF. Ainda a gente tem que estar devendo isso para a comunidade científica de uma maneira mais assertiva, vamos dizer assim, como é nos preenchedores, né? Por exemplo, se a gente falar em fios em boca, pouquíssimas pessoas passam fios para contorno em boca. Em compensação, os casos que eu vi ficam muito interessantes, tá? Então, vou mostrar aqui dois casos, duas pessoas com bocas diferentes, lábios diferentes e hábitos diferentes. Uma fumante ou não fumante, uma mais nova e outra com um pouquinho mais de idade, com um pouquinho de envelhecimento já tecidual mais característico. Então, vocês estão vendo uma boca do lado esquerdo superior que já tem um contorno interessante, que já tem um desenho interessante, falta reavivar isso daí. A gente vai no máximo da região inferior direita, um pouquinho de inversão, a gente precisa inverter um pouquinho para ficar mais simétrico com o outro lado. Mas é uma pessoa jovem, uma pessoa que quase não tem rugas aqui, e a gente fez um mockup de PRF. Como você faz isso? Da mesma maneira que você faz com os preenchedores. Tá? Então, na parte superior direita, você está vendo pós. A grande vantagem é que o PRF ele se difunde muito fácil, então uma pequena massagem você já deixa desconcentrado nele e concentrar em outras áreas. Então, você pode fazer concentrado, pode fazer com agulha, pode fazer com cânula, como vocês preferirem. E por ser um mockup, é interessante não ter tanto gasto para se fazer isso. Então na parte superior esquerda eu só fiz com agulha, fiz contorno, né? Com aquele inchaço pós, né? Na parte inferior direita, olha como eu consegui fazer uma eversão dessa parte inferior direita dela, né? E depois e aí você tem o pós-operatório e depois, muito rapidamente, né, não tive nenhuma intercorrência de acertar nenhum vasinho, uma labial superior ou inferior, etc. E eu fiz contorno e fiz volume. A grande vantagem também, muito volume. O que essa paciente me relatou? Essa paciente me relatou, ó, e depois eu fiz o preenchedor, uma seringa de preenchedor normal. Reparem a eversão do lado direito inferior, e aí o contorno. Ela já tinha bastante contorno, com uma seringa eu consegui fazer contorno e volume. Deixei o lábio mais interessante, mais bonito. Quase não precisei fazer filtros também, já está um pouquinho fora de moda já fazer aquele filtro grandão. Então, com o mockup, a minha paciente viu e fez o preenchedor, tá bom? Algumas pessoas são contra ou não, mas a gente sabe que nosso paciente é que decide, né? Então você tem uma opção de falar, olha, se quiser eu posso fazer com PRF, se você não quiser, pelo menos você ganha uma hidratação na pele, foi o que essa paciente me relatou. A gente foi fazer o preenchedor 1 mês ou 2 meses depois e toda vez eu perguntava para ela, e aí, eu sinto mais hidratado, eu sinto diferente o meu lábio, tá bom? Vamos ver esse outro caso. Um lábio bem pequeno, né? Você vê que você já tem um envelhecimento facial mais forte, mais acentuado, mais pronunciado, algumas rugas, a gente vê claramente perda de substâncias interessantes e paciente fumante, tá? Então, eu fiz a mesma coisa, a mesma técnica, a paciente não queria uma boca grande, então a gente fez recontornos, quer dizer, olha como fica bonitinho o lábio, basicamente já era bem simétrico, tinha volume inferior, isso em 2, 3 dias praticamente some tudo, e a gente está falando de um lábio que poderia se beneficiar com essas características de hidratação, uma vez que é uma paciente fumante. Ela tem, além da química, além do calor, ela tem
a musculatura toda sendo pressionada nessa região e concentrações de musculatura vai nos causar mais rugas. Então, no pós-operatório imediato, e essa paciente, ela teve uma duração da hidratação, e aí vai uma parte aqui, as duas são minhas auxiliares, então eu conseguia diariamente estar perguntando para elas, o que está acontecendo, o que está acontecendo? E ela relatou a parte de hidratação na primeira semana, segunda semana, depois ela falou, não sinto mais nada, nem diferença nenhuma. Por conta da pandemia eu não consegui fazer o preenchedor dela ainda, mas ela já gostou do visual que fica, né? Eu posso até falar, vamos aumentar um pouquinho mais essa boca para deixar um pouquinho, né? Trazer o meu preenchedor mais para cá e mais para lá, para deixar uma boca um pouquinho mais larga, né? Um sorriso mais bonitinho, né? Então, as características de PRF para lábio é isso, hidratação. Mas você poderia fazer coisas mais interessantes nesse lábio em termos de hidratação? Sim, poderia ter feito, aí sim, pegar essa paciente ou essa auxiliar como referência, você vai fazer uma vez por mês. Como? Não estou interessado em desenho, uma vez que o IPRF não é para isso. Nós vamos falar de hidratação. Vamos pegar lá 2 tubinhos, escolher a melhor parte do meu IPRF, fazer o melhor IPRF dela, sabendo que ela é fumante, e fazer e ver se isso perdura um pouco mais. Essas respostas eu ainda estou devendo para vocês. Tá bom? Espero ter ajudado, gente. Até mais.